Nós falamos de outros dons, os dons de serviço e os dons ministeriais. Os dons de serviço em Romanos capítulo 12 têm a ver com áreas mais práticas de serviço na igreja. Os dons ministeriais que Jesus dá à igreja, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor. E nós dissemos que estes dons são permanentes. Deus concede, Jesus concede e nós temos que aperfeiçoá-los. Mas os dons do Espírito Santo, eles são momentâneos. Digamos assim, o Espírito Santo, ele nos capacita naquele momento para aquele fim específico, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para trazer uma solução, para trazer cura, para trazer uma palavra de sabedoria numa situação específica. Então, sem dúvida, devemos mesmo buscar os melhores dons. E os melhores dons são aqueles dons que vão ter utilidade para uma determinada situação. E Deus quer nos capacitar com esses dons. Nós falamos de outros princípios importantes, mas fica aqui este princípio que os dons do Espírito Santo são manifestações do próprio Espírito, através das nossas vidas, para aquilo que for útil. Então falámos da palavra de sabedoria. Nós dissemos que sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E nós precisamos, não é, deste dom da palavra de sabedoria. Deus traz conhecimento, muitas vezes, às nossas vidas, sobre situações, mas nós precisamos de aplicar corretamente esse conhecimento. Nós falámos do exemplo do apóstolo Pedro. Deus concedeu-lhe uma palavra de conhecimento quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que é que vocês dizem em relação a mim? As pessoas estão a dizer que eu sou um profeta, etc, etc, mas o que é que vocês dizem? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus disse, olha, não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Então ele teve uma palavra de conhecimento. Mas logo a seguir, ele não soube aplicar corretamente esse conhecimento. Porque quando Jesus estava a dizer que tinha que ir à cruz, ele tentou impedir Jesus. Então ele não teve essa sabedoria. Ele precisava também de ter uma palavra de sabedoria para dizer, sim, Jesus, nós estamos contigo, porque sabemos que essa é a missão que tu tens aqui na terra. Mas ele não teve essa palavra de sabedoria, não teve essa sabedoria. E nós precisamos de ter essa sabedoria. Depois também falámos do discernimento de espíritos e a importância da ação desse dom, porque sabemos que muitas vozes têm levantado. Há espíritos enganadores que têm enganado até mesmo os escolhidos, os crentes, e nós precisamos então de ver esse dom agir em nossas vidas, na vida da igreja. Agora nós vamos para o segundo grupo, que é os dons de poder. E antes de nós entrarmos nos dons de poder, vamos falar do dom da fé, depois vamos também falar sobre a operação de milagres, o dom da operação de milagres e os dons de curar, ou os dons da operação de sinais, de maravilhas, melhor dito assim. Mas é importante nós percebermos que os dons estão interligados. E nós precisamos, sem dúvida, dos dons de revelação para que os outros dons possam atuar corretamente. Nós precisamos mesmo do dom da ciência, do conhecimento. Porque, como eu estava a dizer, nós temos o poder de Deus já em nossas vidas, a autoridade, o Espírito de Deus nos concede essa autoridade para nós orarmos, ministrarmos a palavra de Deus, para nós aconselharmos. Mas muitas vezes precisamos dos dons do Espírito Santo, desse reforço, desse suplemento. E quando nós somos usados com os dons do Espírito Santo, nós temos a certeza que as coisas vão acontecer. Cá está a diferença. Ou seja, quando nós estamos a orar por alguém, ministrar à vida de alguém, nós podemos até nem ter muita certeza daquilo que vai acontecer. Daí que nós devemos orar e entregar nas mãos de Deus para que Ele faça. Mas quando nós estamos usados com os dons do Espírito Santo, nós temos a certeza que vai acontecer. Por isso é que eu na minha opinião, os dons, quando nós somos usados com os dons do Espírito Santo, antes há uma revelação do Espírito de Deus, há uma palavra de conhecimento. E depois aí nós agimos em obediência, porque temos a certeza que as coisas vão acontecer. Então, antes do dom, por exemplo, os dons da cura se manifestarem, Deus nos revela que Ele vai nos conceder esse dom para nós orarmos por uma determinada pessoa. E nós oramos pelaquela pessoa, nós temos a certeza que a cura vai acontecer. Nós temos a certeza que a cura vai acontecer. Quando nós recebemos uma revelação da parte de Deus, com uma mensagem profética para alguém, nós temos a certeza que é de Deus mesmo.
e que isso vai acontecer, e que a pessoa vai estar a precisar daquela palavra, não é? Que é diferente daquele aconselhamento normal, daquela exortação normal que deve haver entre nós, não é? E sabemos que Deus vai agir, porque nós temos que ministrar aquilo que Deus confiou às nossas vidas. Mas em relação aos dons do Espírito Santo, é uma certeza que nós temos. E eu sei que os irmãos já passaram por essa experiência, de serem usados com os dons do Espírito Santo e perceberem que é mesmo uma certeza que Deus nos dá, porque é um poder mesmo efetivo para aquele momento, E nós precisamos, os irmãos podem dizer amém, nós precisamos mesmo, a igreja precisa mesmo, amém. Dom da fé, 1 Coríntios capítulo 12, novamente na lista dos dons. Aqui não estão por ordem porque foram agrupados. Mas o dom da fé é uma manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós, que nos leva num determinado momento a agir em fé e também influenciando outros a fazerem o mesmo. É uma fé especial, diferente dos outros tipos de fé, digamos assim. Há uma fé que nos leva à salvação, há a fé como o fruto do Espírito, nós sabemos isso. Há uma fé geral que leva as pessoas a crer em Deus, a acreditar em Deus, a esperar em Deus. Mas esta fé, como dom do Espírito Santo, é uma fé especial. Cá está. É naquele momento que o Espírito Santo nos concede uma fé tão extraordinária que nós avançamos. Daí que o dom da fé depois é a base para os outros dons. Dentro deste grupo, principalmente, tanto os dons da operação de maravilhas, ou o dom da operação de maravilhas, como os dons de curar. Porque se nós não tivermos, primeiramente, esse dom da fé, nós podemos até ter receio depois de agir. Então é o dom da fé que vai desbloquear, digamos assim, a nossa inação, ou vai retirar todo o receio, vai retirar todo o medo. O dom da fé, nós precisamos do dom da fé. É aquele momento especial em que Deus, o Espírito Santo, Ele nos concede uma convicção tão grande que nós avançamos e motivamos os outros a avançar. Quantas vezes na igreja é preciso avançar para um determinado sentido, para uma determinada conquista, mas parece que não há esse dom da fé em ação. E se não houver esse dom da fé em ação, possivelmente a igreja vai ficar com medo, não é? Vai ficar com receio. É interessante perceber, nós vamos dar aqui alguns exemplos. Nós vemos este dom, por exemplo, em José e Caleb, em Números 13:30, quando eles foram espiar a terra com mais outros 10. Aqui eles realmente manifestaram esse dom de fé. Quando os outros estavam cheios de medo e não quiseram conquistar a terra, Josué e Caleb disse: não, nós podemos conquistar a terra. Nós podemos avançar. Nós podemos. Deus está conosco. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus que enviou aquelas 10 pragas, que fez com que Faraó nos deixasse sair da terra do Egito, é o mesmo Deus que está connosco. E não importam os gigantes, nós vamos avançar. Mas infelizmente os outros 10 não tiveram este dom da fé e não avançaram. Então é muito importante a manifestação deste dom espiritual, o dom da fé, porque ele vai desbloquear muitas coisas e vai dar a oportunidade aos outros dons poderem também agir. Então, irmãos, nós recebemos uma determinada revelação do Espírito de Deus, uma palavra de conhecimento, até mesmo uma palavra de sabedoria. Mas se nós não tivermos o dom da fé também a agir, nós não vamos agir. Vamos ter medo, vamos ter receio, vamos ter medo de orar pelaquela pessoa. Mas, irmãos, à medida que nós vamos sendo usados pelo Espírito Santo com os dons da fé, nós vamos tendo mais certezas, mais convicção. Por isso é que eu expliquei aos irmãos que é importante, no início, nós sermos prudentes, para não apanharmos desilusões, que depois nos impedem de prosseguir e de continuar a sermos usados com os dons do Espírito Santo. É necessário alguma prudência no início. Mas depois, na medida que nós vamos reconhecendo o agir do Espírito Santo através dos seus dons em nossas vidas, nós vamos ganhando mais convicção, mais certezas. Então, nós recebemos uma palavra de conhecimento.
Deus traz aliás, recebemos esse conhecimento, essa palavra de ciência, essa ciência, esse conhecimento. E agora Deus diz para nós agirmos, seja para entregar uma mensagem a alguém, seja para orar por uma pessoa que está doente. E nós temos a certeza absoluta que é Deus. Porque vem agora a ação do dom da fé e nós avançamos. E o Espírito Santo então nos concede, seja um dom relacionado com a cura de uma enfermidade, seja um dom relacionado com uma operação de maravilha, e as coisas acontecem. E nós vamos ganhando mais certeza. E é isto que Deus quer fazer em nossas vidas. É nos dar esta certeza, nós percebemos, entendermos quando é que a manifestação do dom do Espírito Santo acontece em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, o dom da fé. Vimos este exemplo de Josué e Caleb. Vemos Paulo também, lá em Atos capítulo 27, no naufrágio que aconteceu. E é interessante aquilo que Paulo ele diz aos restantes companheiros de viagem, digamos assim. Esta certeza, esta convicção que Paulo demonstrou, isto é um dom de fé. Um dom da fé. Diz o seguinte, um irmão pode ler, Atos dos Apóstolos 27, 20 a 22. Irmão, Atos 27. Nós podemos ler... exatamente. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem as estrelas caindo sobre nós, e não uma pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam com este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ok, então, até aqui, irmão, obrigado. Nós vimos que Paulo até teve uma palavra de conhecimento, quando ele até avisou aquele capitão para não avançar com a viagem, porque iria haver um naufrágio. Não lhe deram ouvidos. É interessante aqui que Paulo não perdeu esta oportunidade de dizer que eles deviam ter escutado as palavras de Paulo. Mas mesmo assim, Paulo agora é usado com este dom da fé, e ele declara estas palavras, que é preciso ter coragem. Ele tinha que ter a certeza daquilo que estava a dizer. Ele disse: eu tenho a certeza da parte de Deus que nenhuma vida se vai perder. Somente os bens materiais vão se perder, o navio, mas nenhuma vida vai se perder. Aquilo estimulou fé àquelas pessoas. Mas cá está, Paulo tinha que ter a convicção, tinha que ter a certeza. E quando nós somos usados com os dons do Espírito Santo, nós temos essa certeza. E quando nós temos essa certeza, essa convicção, nós perdemos o medo, perdemos o receio. E é a este nível que Deus nos quer levar, que o Espírito Santo nos quer levar. Isto só é possível, cá está, com uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo, ao ponto de nós começarmos a perceber o seu agir, não é? Quando é que o dom vem sobre as nossas vidas, não é? Mas o dom da fé, sem dúvida, é um dom muito importante, não é? E nós temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, e temos que pedir este dom da fé, amém? Que vai desbloquear muitas coisas e que nos vai permitir avançar no nome e no poder de Jesus Cristo. Nós podíamos citar outras passagens em relação ao dom da fé. O outro dom neste grupo é a operação de maravilhas, e é importante nós aqui fazermos uma distinção entre o dom da operação de maravilhas e os dons de cura. Entendemos que o dom da operação de maravilhas está relacionado com o poder que Deus nos dá
para que hajam mudanças no curso da natureza. Nós vemos no Velho Testamento Moisés abrindo o Mar Vermelho. Isso foi uma maravilha extraordinária, não é? Nunca tinha acontecido. E agora Deus, ele disse a Moisés para tocar aquelas águas e de repente, não é? Aquele mar se dividiu e o povo de Deus pôde passar em terra seca e depois o mar fechou para engolir, não é? O exército de Faraó. Vemos também lá em Josué quando o sol parou, não é? Vemos Pedro caminhando pelas águas. Trata-se mais de uma maravilha sobrenatural em que todas as leis da natureza foram colocadas em causa, digamos assim, porque Deus é o dono de tudo isto, não é? O dono do universo. Ele tem criado todas as leis do universo. Vemos também no ministério de Jesus, quando Jesus ele transformou água e vinho. Cá está novamente este dom da operação de maravilhas a funcionar, na multiplicação de pães e de peixes, ressuscitando os mortos. Cá está mais uma vez este dom em evidência. E, irmãos, de uma forma tão prática e tão simples, aquilo que nós, ao longo deste estudo, devemos guardar e reter é que realmente esses dons do Espírito Santo estão à nossa disposição. E não é preciso aprofundá-los muito a nível teórico, a nível teológico. Nós queremos ver esses dons em ação através das nossas vidas. Porque são de grande utilidade. São de grande utilidade. Então, se são úteis para os nossos dias, para a obra de Deus, então nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível mesmo. É? E quando nós percebemos e olhamos, não é, para estes dons e olhamos para este dom especificamente, não é, da operação de maravilhas, e como vemos que Deus é o Deus que muda o curso da natureza, Ele acalma as tempestades, não é? Ele muda a ordem da natureza, porque Ele tem todo o poder. Amém? E depois chegamos aos dons de cura. Vemos aqui que os dons de curar, é interessante que aqui a palavra dom está no plural, dons de curar. Não é? Há quem diga que realmente é um dom que faz muita falta, não é? E que o Espírito de Deus quer nos usar com este poder extraordinário para que muitos enfermos sejam curados. Amém? É a cura sobrenatural de doenças. Nós vimos isso também claramente, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Vemos no ministério de Jesus, na vida da igreja, em Pedro, Filipe, Paulo. Vemos lá, podemos ler Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 15 e 16. Vemos como Pedro ele foi usado pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, na cura de muitos enfermos. Atos dos Apóstolos 5, 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente em Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Não é? Este poder ainda hoje está à nossa disposição. Amém? E quando nós olhamos à nossa volta e vemos tanta gente a padecer com enfermidades, e quando nós temos à nossa disposição estes dons de curar, eu acho que nós só temos um caminho a percorrer. Cá está, é desejar, é buscar que o Espírito Santo nos use com estes dons de curar. Amém. É interessante nós analisarmos os dons do Espírito Santo e percebemos que eles são sem dúvida recursos extraordinários que o Espírito Santo nos concede para um determinado fim,
para que nós possamos ser usados como instrumentos com o poder do Espírito Santo para trazer cura, para trazer edificação, exortação, discernimento, etc. E os outros dons, tanto os dons de serviço como os dons ministeriais, precisam ser suportados pelos dons do Espírito Santo. Sem dúvida. Um pastor tem este dom ministerial, um evangelista, alguém que serve em alguma determinada área, alguém que ministra, que ensina, sem dúvida, precisa que esses dons que recebeu de Deus, recebeu de Jesus, sejam suportados pelos dons do Espírito Santo. Amém? Então todos nós precisamos da ação dos dons do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quando ministro sobre evangelização, e sem dúvida é da nossa responsabilidade ganharmos vidas para Jesus. Nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Lutarmos para conservarmos a nossa salvação, para podermos cortar a meta e garantirmos a nossa salvação, mas também temos esta responsabilidade diante daqueles que ainda não conhecem Jesus, de ganhá-los para Jesus. A nossa luta é nestas duas frentes, conservação da nossa salvação e ganhar outros para Jesus. E é interessante quando nós pensamos na evangelização, nós temos a responsabilidade de criar estratégias, sem dúvida, somos nós que temos que conhecer, entre aspas, o peixe e perceber qual é o melhor isco, lançar as redes, sem dúvida, é da nossa responsabilidade. Mas é interessante nós percebermos quais são as melhores estratégias, os melhores meios de comunicação. Tudo isso é da nossa responsabilidade como igreja, como filhos de Deus, que tem essa obrigação. Mas quando nós estudamos sobre evangelização, tanto na vida de Jesus como na vida da igreja primitiva, nos apóstolos, nós vemos pelo menos 3 formas principais, ou 3 estratégias principais em relação à evangelização, em relação a atrair pessoas para ouvir a mensagem de Jesus. Nós temos os sinais e os prodígios e as maravilhas, e no Evangelho de João nós claramente vemos que Jesus ele usou esta estratégia na evangelização, porque João escreveu que os sinais eles foram realizados, foram escritos para que as pessoas pudessem crer em Jesus e, crendo em Jesus, pudessem ter vida. Os sinais não são um fim em si mesmo, mas são uma forma, são um meio de atrair as pessoas à mensagem do Evangelho, e é a mensagem do Evangelho que pode trazer salvação, libertação às pessoas. Mas Jesus usou esta estratégia, digamos assim, e muitas pessoas foram ter com ele para ouvir a sua mensagem e creram na sua mensagem. E hoje nós também podemos e devemos usar, entre aspas, essa estratégia, porque as pessoas vão ver que Deus está no nosso meio, vão ver o poder de Deus, recebendo cura, vendo os milagres, não é? E vão glorificar o nosso Deus, amém? Vendo as obras de Deus em nossas vidas, vão glorificar a Deus. Mas também Jesus não somente usou esta estratégia, Jesus usou uma outra estratégia que eu chamo uma sabedoria, uma argumentação sobrenatural. Porque muitas foram as vezes que as pessoas disseram: nunca ouvimos alguém falar como este homem. E nós precisamos dessa estratégia. Eu motivo os jovens, nós precisamos. Precisamos ser como Martinho Lutero, que fixou aquelas teses. Aquilo foi uma argumentação sobrenatural que Deus lhe concedeu e revolucionou o mundo. E eu costumo sempre dizer que aos jovens que hoje não é diferente. Deus pode-vos usar, seja um simples post no Facebook ou nas redes sociais, seja um artigo que é escrito, porque nós precisamos desta sabedoria sobrenatural, porque o diabo tem a sua sabedoria e as suas argumentações diabólicas que levam as pessoas a acreditar nas mentiras dele. Mas nós precisamos contrariar isso com uma argumentação de Deus sobrenatural que possa convencer as pessoas. E quando olhamos para Paulo diante de grandes doutores, diante de magistrados, ele demonstrou essa sabedoria, essa argumentação. Ele diante daquelas pessoas não fez milagre, não fez prodígios, não fez maravilhas. Lá no Areópago muitos foram convencidos pela argumentação de Paulo. E nós precisamos de homens, de mulheres, de jovens com essa sabedoria, com essa capacidade de argumentar, amém?
E há uma outra estratégia que tem a ver com a revelação de Deus, não é? Trazer à luz aquilo que não é conhecido, não é? E Jesus usou esta estratégia, entre aspas, porque ele, cá está, ele tinha a revelação do Espírito de Deus diante daquela mulher samaritana. Jesus não fez um milagre. A argumentação de Jesus não podemos dizer que foi assim muito forte. Em certa parte foi, mas aquilo que fez a diferença foi quando Jesus disse: olha, já tiveste 5 maridos, agora aquele que tu tens não é teu. E ela ficou assim. E ela voltou à sua aldeia, o que é que ela disse? Olha, vinde, e ouvi, vede, o homem que me disse tudo. É? E nós vemos também no ministério dos apóstolos. E quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos que a profecia também serve como estratégia de evangelização. Porque a Bíblia Sagrada diz que os descrentes entram na igreja e começam a ouvir uma profecia acerca até mesmo das suas próprias situações da sua própria vida, são reveladas e elas dizem: isto só pode ser Deus. E quando nós estamos a evangelizar alguém e de repente Deus traz uma mensagem de revelação sobre uma situação, é impossível a pessoa não dizer: isto, tu tens Deus na tua vida. Não é? Então, nós precisamos mesmo da ação, dos dons do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Nós precisamos mesmo para que as pessoas possam entender, não é? Que Deus está connosco e é Deus que nos está a usar. Amém? Então, os dons de cura são muito importantes, são necessários, têm grande utilidade para a igreja. E não somente para a igreja, também para atrair pessoas a Jesus, para nós manifestarmos, não é, o grande poder de Deus, não é? E um Deus que pode curar é um Deus que também pode salvar, que pode dar vida e vida com abundância. Amém? Eu tenho para mim um princípio também relacionado com este dom de profecia, seja a profecia entregue na igreja, seja até uma profecia entregue individualmente, é que ela deve ser abstrata para quem dá e deve ser concreta para quem recebe. Eu vou explicar. Porque há aí muitos profetas que primeiro ouvem as coisas, é o Espírito Santo da orelha, e depois entregam a profecia. Não é? Mas se nós somos meros instrumentos, quando nós estamos a entregar uma profecia, aquilo de alguma forma é abstrato para nós. Porque senão até nem tem muita validade, não é? Se eu já conheço a vida de alguém, se eu já conheço os problemas, as dificuldades, as indecisões, e vou entregar uma profecia a essa pessoa, não é? Trazendo da parte de Deus alguma palavra para essa pessoa ou para a igreja, não tem muita validade, não é? Agora, quando nós realmente desconhecemos quase completamente, não é? A situação ou as situações, e de repente o Espírito Santo vem sobre nós e nos concede o dom da profecia e nós entregamos. Não é? E para a pessoa que tem que se tornar concreta. Às vezes pode ser alguma surpresa, mas eu acredito que não deve ser assim uma grande surpresa. A pessoa já deve estar já sintonizada com o Espírito Santo, não é? Deve ser mais uma confirmação, daí que é para edificação, não é? Para exortação, para consolo. Exortação no sentido de, se calhar, a pessoa está a tomar uma decisão contrária à vontade de Deus e ela está consciente disso e agora recebe aquela palavra de exortação, de confrontação e ela percebe: não, isto é mesmo para mim. Está mesmo relacionado com esta situação que eu estou a viver e eu não vou mais avançar naquele sentido. Não é? Então é um princípio que eu tenho para o dom da profecia. Deve ser abstrato para quem dá e deve ser concreto para quem recebe. Não é? E não ao contrário. Não é concreto para quem dá e abstrato para quem recebe. Não é? A pessoa fica naquela dúvida, naquela confusão e às vezes até avança só porque ouviu uma profecia. Não é? Então isto é ter a sabedoria de Deus. Cá está, precisamos da sabedoria de Deus para o exercício dos dons do Espírito Santo. Nós, no capítulo 14, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo até disse que é um dos dons que tem mais valor, não porque é mais importante, mas por causa do seu alcance.
do que, por exemplo, falar línguas estranhas. Nós já vamos falar do dom da variedade de línguas, mas Paulo quis realçar a importância do dom da profecia pelo seu alcance. Porque se é de Deus, é uma mensagem clara, é uma mensagem que vai edificar, é uma mensagem que vai trazer exortação, trazer consolo. É uma mensagem clara de Deus, que não há dúvida. Quem recebe, percebe que é de Deus e sabe fazer a aplicação correta da mensagem que recebeu de Deus. Irmãos, daí que é um bocado diferente, por exemplo, de outros tipos de revelação que nós podemos ter através de visões, através de sonhos. Que aí nós precisamos mais tempo para interpretar, muitas vezes, etc. Mas cá está, eu prefiro partir deste princípio que os dons do Espírito Santo, quando se manifestam, são certezas, são convicções que nós recebemos de Deus, porque é um poder que nós recebemos de Deus que vai ser usado. Que já foi liberado sobre as nossas vidas e que agora vai ser usado. E que vai acontecer. Então, é uma mensagem que nós recebemos e nós entregamos, porque sabemos que é de Deus. Amém? A Bíblia Sagrada diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Cá está o sentido de alcance, não é? Quem profetiza tem um alcance extraordinário, não é? Porque a pessoa recebe, a igreja recebe e a igreja é edificada. Diz que as profecias devem ser julgadas. Infelizmente, por causa das profetadas, não é? Profecias devem ser julgadas. E este é um princípio que nós encontramos no capítulo 14, versículo 29. Quem é que pode ler, por favor? Então é importante que a profecia possa ser julgada. Cá está, quem recebe deve partir para este julgamento, no sentido de pedir confirmação a Deus, se é de Deus, não é? Precisamos dessa confirmação. E há um julgamento também que nós devemos fazer, se aquilo que foi dito, foi preferido, está de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imutável, e aquilo que o Espírito Santo, ele diz através de nós, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aí não há dúvida nenhuma, aqui não podemos facilitar. Não podemos facilitar. Não é? Então é este tipo de julgamento que deve ser feito. Há um outro tipo de julgamento que nós podemos fazer, tem a ver com o cumprimento da profecia. E isto já vem do Velho Testamento. Os irmãos querem ver lá em Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22. O que é que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Um outro irmão, por favor, que possa fazer esta leitura. Não é? Cá está este princípio em relação ao julgamento das profecias, não é? Que nós devemos colocar em prática. Mas a Bíblia Sagrada nos dá vários exemplos de palavras proféticas que foram preferidas. Nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27, versículo 29, diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Cá está alguém que tinha um ministério profético, ou de profeta, e que era usado também com o dom do Espírito Santo de profecia. Ágabo era um desses que tinha um ministério de profeta e que, sem dúvida, ele era usado, não é? Com esta manifestação do dom de profecia, que dava suporte ao ministério do profeta. Então, nós precisamos da ação dos dons do Espírito Santo.
E o dom de profecia, como nós já dissemos, e percebemos isso ao longo de todo o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, é um dom muito, muito importante e que nós devemos orar para que essa manifestação possa ser uma realidade na vida da igreja. Agora, irmãos, aquilo que aconteceu na igreja de Corinto, no fundo, tem acontecido um pouco em todas as igrejas. É que, na medida que a igreja cresce, que há uma dimensão maior, é preciso haver alguma ordem, não é? E era isso que não estava a acontecer na igreja de Corinto. Daí que Paulo teve que colocar alguma ordem, não é? Porque todos estavam a profetizar de qualquer maneira, uns tiravam a palavra aos outros, não é? E tinha que haver ordem, senão a profecia não iria cumprir o seu propósito. Em vez de ser para edificação, exortação e consolo, seria para confusão. Não é? Então foi necessário criar uma certa ordem. E Deus é um Deus de ordem. Amém? Muito importante nós entendermos isso. Porque os espíritos do profeta estão sujeitos ao próprio profeta. E não podemos dizer o Espírito Santo tirou a consciência a alguém, pôs alguém em transe e agora a pessoa faz de qualquer maneira. Não. Não. E traz edificação quando é uma mensagem clara, entrega de uma forma clara. Amém? Então, muito importante nós entendermos isso. E neste mesmo capítulo é tão interessante perceber que o apóstolo Paulo, ele não proibiu falar línguas, pelo contrário, nós já vamos falar sobre isso, não é? Ele deu um ensino, uma instrução clara de como é que as línguas devem ser faladas na igreja. Ele não proibiu profetizar, pelo contrário, a palavra de Deus diz até que todos podem profetizar, mas que seja feito tudo com ordem, com decência. Mas a palavra de Deus é clara, todos têm essa oportunidade de profetizar, mas o interesse do apóstolo Paulo é que a mensagem de Deus pudesse ser eficaz. Amém? Sem nenhuma confusão, mas que cumprisse o propósito deste dom do Espírito Santo tão importante. O dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas, este é um dom, cá está, específico, que é diferente do falar de línguas como linguagem de oração. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, esses recebem esta capacidade de poderem comunicar com o Espírito Santo, comunicar com Deus através de línguas estranhas. E nós, como bons pentecostais que nós somos, nós continuamos a acreditar que a grande evidência do batismo com o Espírito Santo é essa capacidade de falar línguas estranhas. Capacidade de falar línguas estranhas. São línguas estranhas porque são estranhas para nós. Até podemos estar a falar idiomas dos homens, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. E alguns perceberam aqueles idiomas, porque onde eles habitavam falava-se aqueles idiomas. Mas eles próprios confirmaram que eles estavam a glorificar a Deus. Então, o nosso entendimento é tão falível, as nossas palavras são tão fracas muitas vezes, que o Espírito Santo nos dá esta capacidade de nós falarmos línguas estranhas para que o nosso espírito possa comunicar de uma forma íntima com o Espírito de Deus, com Deus. Daí a necessidade de nós falarmos línguas estranhas. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que muitas vezes, e nós também se calhar já passámos essa experiência, estamos a orar a Deus, mas de repente acabam-se as palavras, não é? E às vezes a nossa tendência é deixar de orar. Olha, já não tenho mais nada para dizer. Mas se nós começarmos a orar em língua estranha, o tempo vai passar e nós vamos estar ali na presença do Senhor. Amém? Nesta comunhão. É verdade que o nosso intelecto pode não ficar muito esclarecido, não é? Daquilo que nós estamos a falar e a comunicar, mas o nosso espírito vai ficar consolado, vai ficar enriquecido. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de nós falarmos línguas estranhas. E o apóstolo Paulo até dizia que falava mais línguas
se calhar durante mais tempo do que todos os outros, não é? E nós precisamos, não é, de usar este meio de comunicação, amém? Para que nós possamos ter esta comunhão íntima com o Espírito Santo. Agora, o dom de variedade de línguas tem que ser diferente, não é? Tem que ser diferente, porque cá estamos a partir deste pressuposto que é uma manifestação específica para uma determinada situação, para um determinado momento. Então, quando alguém é usado com este dom de variedade de línguas, ele está, de alguma forma, a entregar uma mensagem também. Não é? Daí que é importante a interpretação. Porque nós até podemos ler o capítulo 14, que é claro, os irmãos podem ler ou reler em casa, é claro. Se não há interpretação, então é uma linguagem de oração em línguas estranhas, então deve orar para si. Deve ter lá o seu momento a sós com Deus. Ou se for uma reunião propícia para isso, em que todos podem falar línguas estranhas, em que não vai servir de escândalo para aqueles que não... Porque a Bíblia Sagrada diz que serve de escândalo. E não é esse o propósito. Estamos numa comunicação tão extraordinária que o Espírito Santo nos concede. Não é? Mas, de qualquer das formas, nós temos que entender que pode servir de escândalo. E que não temos nada a ganhar. Só será um prejuízo para a obra de Deus. Então, nós sabemos que há um momento certo, há um tempo certo, há um lugar certo, muitas vezes, não é? Para nós podermos comunicar dessa forma com Deus, com o Espírito de Deus. Não é? Daí que, mais uma vez, eu reforço esta ideia do apóstolo Paulo, daí que a profecia tem mais alcance, daí ele dizer que tem mais valor, mas é pelo alcance, porque é uma língua compreensível. Então as pessoas vão entender aquilo que Deus está a comunicar. E até mesmo os infiéis, eles vão perceber que Deus está ali, porque Deus está a revelar o coração daquelas pessoas. E elas vão reconhecer que Deus é Deus. Amém? Então há uma diferença, irmãos, entre o dom da variedade de línguas e as línguas estranhas como um meio de comunicação que o Espírito Santo nos concede, após o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos podem dizer amém? Estão a entender? Então é muito importante nós entendermos isto. Então, por isso é que estão interdependentes um do outro, estes dois dons, interligados, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Os irmãos podem perguntar, então porquê? Não é? Qual é a necessidade então do dom de variedade de línguas? Irmãos, nós podíamos dizer algumas explicações. Para mim, a grande explicação é que realmente Deus quer que nós possamos estar dependentes uns dos outros. Então, é interessante perceber o agir de Deus. Deus dá a um a variedade de línguas e dá a outro a interpretação. Até porque nesta procura, a palavra de Deus diz que nós somos levados a orar para que haja interpretação. É? Às vezes é a mesma pessoa que dá a mensagem numa língua estranha e faz também a interpretação. Mas aquilo que é o mais normal acontecer é que um dá uma mensagem numa língua estranha e o outro vai interpretar. Para haver este complemento, não é? Esta interdependência uns dos outros. Deus dá um dom a uma determinada pessoa e dá um outro dom diferente. E é quando nós juntamos, não é? Todos estes dons que Deus nos deu, é que nós podemos perceber aquilo que Deus está a fazer e quer fazer em nós e através de nós. Isto é extraordinário. Então, irmãos, nós precisamos de ouvir Deus, amém? E Deus deu-nos, através do seu Espírito, estes recursos tão extraordinários, seja a profecia, seja o dom de variedade de línguas, seja o dom de interpretação de línguas, e nós precisamos de orar para que estes dons possam se manifestar na igreja. A verdade que tem que haver ordem, tem que haver decência. A verdade que nas nossas celebrações, principalmente ao domingo à tarde, não é oportuno, e nós temos que ter essa sabedoria. Muitas vezes não é oportuno, outras vezes é. O Espírito Santo também vai nos dirigir nisso. Os irmãos podem dizer amém. Não pode ser forçado, não pode ser, porque isso não vai resultar bem. Mas o Espírito Santo vai nos dirigir em tudo isso. E se for necessário haver uma profecia mesmo no culto público, vai ser uma coisa natural, vai ser o agir do Espírito Santo de uma forma natural. E vai produzir edificação e não confusão. E vai produzir, cá está mais um princípio, glória para Deus e não glória para o mero instrumento. Nós somos meros instrumentos. Amém. Mas muitas vezes as pessoas invertem isso, não é? Estão mais preocupadas com o processo em si, com a forma em si, do que com o resultado. E às vezes vemos formas tão extravagantes, tão sensacionalistas,
e o resultado não é nada. Não há cura, a mensagem não se confirma, a profecia não se confirma. Ficou só a forma, ficou só o processo que foi extravagante, toda a gente foi notório. Mas se calhar temos que inverter isso. Às vezes o processo tem que ser natural, tem que ser simples, a forma natural e simples, e o resultado é sim, ser extraordinário. O resultado sim, ser extraordinário. Amém? Então, irmãos, vamos procurar com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo, ele diz que não devemos proibir o falar línguas, mas neste caso concreto, neste dom de variedade de línguas, tem que haver interpretação para que o povo de Deus ele possa receber de uma forma clara a mensagem de Deus, não é? E que essa mensagem possa trazer edificação, possa trazer exortação, possa trazer consolo. Amém? Irmãos, fazendo uma recapitulação, então, os dons do Espírito Santo são capacitações de Deus para a igreja cumprir a sua missão. Nós devemos administrar aos outros o dom como nós recebemos e não acrescentar nada e não retirar nada. Então recebemos de Deus estas capacitações sobrenaturais, poderosas, e devemos entregá-las. Em relação aos dons do Espírito Santo, nós acreditamos, esta é a minha convicção, já partilhei com os irmãos, que são certezas que naquele momento Deus nos dá, porque é um poder que o Espírito Santo nos concede e as coisas acontecem. Não quer dizer, irmãos, que nós já não tenhamos o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus, temos a autoridade de Deus, temos o nome de Jesus Cristo, temos a sabedoria já de Deus, e quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e podemos, na exortação, ser usados por Deus, numa conversa simples, sermos usados por Deus, até profeticamente. Não é? Mas sem nós nos apercebemos, e é assim que deve acontecer. Mas quando os dons do Espírito Santo se manifestam, são certezas, porque é um poder que Deus dá para que as coisas aconteçam naquele momento. Não é? Então, temos os dons do Espírito Santo à nossa disposição, não podemos ignorá-los, desprezá-los. É o Espírito Santo que concede a cada um como Ele quer. Este é um princípio fundamental. Devemos desejar os dons, são para a edificação da igreja, proclamam o senhorio de Jesus, e não podemos esquecer que precisamos, não é, de conhecê-los, não é? Okay. De conhecer esses dons, como é que eles se vão manifestar na nossa vida, e à medida que nós vamos crescendo nesse conhecimento, será muito mais fácil nós identificarmos quando é que um dom do Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, e com fé, amém? Usando também o dom da fé, nós não vamos ter receio, mas vamos avançar e Deus vai nos ajudar de uma forma poderosa. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade aos irmãos de poderem apresentar as vossas questões. Como eu disse aos irmãos, nós procuramos apresentar esta temática de uma forma muito, muito prática. Poderíamos fazê-lo de uma forma mais teórica, mais teológica. Hoje nós temos recursos que nos permitem estudar a palavra de Deus e desaprofundar, etc. Mas como é um assunto tão prático, o que nós queremos ver é mesmo os dons do Espírito Santo em ação nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? E temos que progredir nos dons, abundar neles e progredir neles, não é? Identificá-los e ter a certeza que quando o Espírito Santo Ele nos está a conceder esses dons poderosos, porque são de grande utilidade. E se eles se manifestam para aquilo que é útil, nós precisamos dele. Porque à nossa volta nós percebemos, não é? A necessidade que as pessoas têm, que a obra de Deus tem. Amém? Força, irmãos. Pastor Paulo Branco. Eu só queria aqui pontualizar duas coisas, mas os irmãos podem efetivamente fazer perguntas e devem fazer. Durante muitos anos, e estamos a falar um bocadinho assim mais para aqueles que usam palavras, e a verdade é que a Bíblia tem muitas palavras, e como vocês sabem, elas foram escritas, o Novo Testamento foi escrito em grego, e há duas palavras que sempre se ouviu, que é xenolália, desculpem, são dois palavrões, e glossolalia. Provavelmente vocês ouviram mais a palavra glossolalia, que é falar língua estranha, foi o que disse aqui. Eu até há uns anos atrás, e por causa de outra influência,
Eu achava que eram duas coisas diferentes. Hoje não acho que sejam duas coisas diferentes. Explico-me. Xeno significa estrangeira. Qualquer língua que eu não saiba, para mim é estrangeira. Correto? Mas glossolalia é estranha. Qualquer língua que eu não saiba é estranha, também é estrangeira. E houve aí um ênfase, para mim, demasiado, hoje considero, não considerava há uns anos atrás, mas por causa do estudo aprofundado das palavras, eu considero que xeno e glosso vai dar ao mesmo. Agora, tu disseste aqui uma grande verdade. Nem sempre a língua estranha pode não ser estranha. Por exemplo, se um irmão está a falar em inglês que nunca falou, para o que fala é estranha. E nós podemos ter irmãos que sabem inglês. Para eles essa língua não é estranha, porque eles estudaram o inglês. Agora, para aquele que está a falar, sempre é estranha, sempre. Porque não a estudou, não a entende, não a compreende. Pronto, então, isto é só para pontualizar. Para mim, hoje, xenolalia, glossolalia, são duas palavras gregas, como existe a palavra para amor. Nós só temos uma palavra, como vocês sabem, mas os gregos têm várias palavras. E nós traduzimos tudo amor. E para mim, a xenolalia, a glossolalia, para mim é exatamente a mesma coisa. São maneiras do escritor usar apenas a palavra, neste sentido. Porque não diz nada mais do que isso. Uma, como eu já disse, xeno, estrangeiro, glosso, estranha. Para aquele que nada sabe, sempre será estranha, sempre será estrangeira. Depois, outra coisa sobre a profecia. Eu há tempos, não importa onde, mas pronto, uma igreja que não está assim aqui muito longe de nós, em que uma senhora, profeta, entre aspas, dizia que, escreveu, vai haver um terremoto em Lisboa. Isto dito assim, se eu agora profetizasse para vocês, vai haver um terremoto. A primeira coisa é assim, eu desde que sou pequenino comecei a estudar, sempre ouvi dizer que em Lisboa vai haver outro terremoto, vocês também, não? Sempre ouviram, até no populismo, sabe-se isto, porquê? Ainda há poucos dias disseram que quando houver um terremoto em Lisboa ninguém se vai dar conta, mas vai haver. Todo o estudioso da matéria de sismos sabe que Lisboa, esta parte aqui, é propensa a tudo isso. Outro dia tivemos em Arraiolos, um epicentro em Arraiolos, eu não notei, houve gente que notou. Eu não notei, houve pessoas, por exemplo, os nossos irmãos no Redondo notaram e aquilo abanou e queiram... Prontos. Agora, é muito triste e lamentável eu a mandar aqui uma profecia assim, e diz o Senhor, vai vir um terremoto. Aqueles que tiverem problemas de coração, começam logo a tremer, mas será agora, será amanhã? O que é que eu vou fazer? E fogem, alguns até fogem daqui logo. Irmãos, se verdadeiramente que vai haver, se é uma profecia, o Senhor vai me dizer qual é o dia para nós escaparmos dele, se Ele quiser. Agora, que interesse eu tenho em dar-vos essa profecia a vocês? Para vos meter medo? Outra coisa é que eu dissesse, não, amanhã às 4 da tarde, até hoje começávamos todos a viajar já, ver o melhor sítio onde não houvesse terremotos. Então há tipo de profecias, irmãos, que sinceramente para mim são para especular. E Deus não quer uma profecia para trazer medo. Está a perceber? Ou para dizer, eu sou melhor que vocês. Então eu sei e vocês não sabem. Isso não é aquilo que tu tens falado. Isso não é o dom. O dom não tem essa coisa de pôr alguém no centro, mas Deus no centro. E temos que entender que todos os dons espirituais é para que Jesus seja glorificado e não nenhum homem. O problema é que hoje há o grande culto da personalidade. E o ser humano gosta de sentir-se muito importante, quer ser o mais importante. Então, invente. Outra coisa também, já tem havido casos, é aquela profecia de sai agora do teu país e vai para a China. Ou sai de Portugal e vai para o Polo Norte. Eu, se alguém viesse a mim com uma profecia dessas, eu vou orar ao Senhor, eu tenho que ter paz para saber que isso é verdade. Eu já tive uma vez uma pessoa que me telefonou do aeroporto, neste caso até era a polícia, e disse-me assim, está aqui uma pregadora que diz que vem fazer uma cruzada na sua igreja, que Deus lhe mostrou para vir fazer uma cruzada. Eu disse, olha, a mim Deus não mostrou nada. Se fosse de Deus, ela tinha ficado em Portugal, ela voltou ao país de origem dela. Porque uma coisa que é de Deus, Deus não falha.
E há essa mania, há coisas, irmãos, tão absurdas hoje, tão absurdas como esta. Eu ouvi, estava a ministrar, há uma senhora que vem e diz assim, eu estava a orar para uma senhora forte, e assim diz o Senhor, o fruto que tu tens no teu ventre será abençoado. E a senhora nem era casada, nem estava grávida, nem tinha filho nenhum no ventre, e a outra estava-lhe a dar essa profecia. Irmãos, há coisas tão tristes no nosso meio. Quando digo no nosso meio, estou a falar no meio evangélico, que isso não glorifica o nome do Senhor. Agora, isso não desvaloriza que há verdade e que há dons autênticos, genuínos e verdadeiros. E eu já disse isso, cuidado em nós deitarmos fora tudo. Não vai ser que deitamos a água e o bebê junto. A gente pode deitar a água suja fora, mas ficamos sempre com o bebê. Está a entender o que lhe digo? Ficamos sempre com a doutrina, com a palavra. Não vamos desvalorizar a verdade porque há mentira. Não vamos desvalorizar o autêntico porque há cópias. Cuidado, esse é o nosso perigo. Então nós temos que aprender, neste sentido, a continuar a acreditar na autenticidade dos dons espirituais, mas não, desculpem, não banalizar. Eu queria usar uma palavra, não banalizar, porque o problema que hoje se vê aí é muita banalização dos dons espirituais. Por outro lado, há outra corrente, que é uma corrente que não é mais carnal, que acha que nós não precisamos nada disso. E nós precisamos dos dons espirituais. A igreja precisa dos dons autênticos, irmãos. Ok? Agora, cuidado é com as banalizações, porque isso tem feito muito mal à igreja. Tem feito a igreja cair em descrédito. É como, por exemplo, estás curado e depois a pessoa morre a seguir. Irmãos, o caso, vou dizer aqui um nome muito conhecido, Benny Hinn. Houve uma equipe de jornalistas que foi às suas reuniões e ouviu ele dizer a vários, tu estás curado. Uma delas era uma criança com 9 anos de idade do Egito, a viver nos Estados Unidos. O Benny Hinn disse aos pais, esta criança está curada em nome de Jesus. Passado 1 mês, 2 meses, essa criança morreu. Sabe o que é que os pais disseram? Ainda bem que eles é que eram espirituais. A minha fé não está naquilo que o Benny Hinn disse, mas está em Deus, que agora tem o nosso filho com ele. Mas imaginem-se uma pessoa que não tivesse a fé em Deus. Ele disse que o meu filho era curado, não foi curado, morreu. Então, disto, foram atrás de vários pseudo-milagres e uma grande porcentagem era mentira. Então, nós os pregadores temos de ter muito cuidado em dizer estás curado, porque nós não temos, a não ser por essa fé, e quando confirma-se, em dizer de qualquer maneira, você está curado. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém. Nenhum crente tem o direito de dizer a outro, você está curado, quando não está. Okay? Porque depois vem aquela coisa, não, ele é que não tinha fé. Não, tu é que não tinhas, que não devias ter dito nada. Porque é muito fácil para mim acusar os outros, dizer, não, eu orei por ti, mas tu não tens fé, o problema é teu. Até eu tive para ele ser curado. Quando João disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, o que tenho te dou, em nome de Cristo de Nazaré. Os irmãos podem dizer assim, mas se o paralítico quisesse, não se tinha levantado. É verdade, mas também não é, pois Pedro e João não disseram aquilo de qualquer maneira. O Espírito Santo revelou-lhes que aquele homem ia ser curado, e eles não estavam a brincar com a fé do homenzinho. Eles sabiam muito bem que aquilo ia acontecer. Agora, irmãos, eu já vi alguém dizer, estás curado, e, por exemplo, uma pessoa deixar as muletas e cair para o chão. Eu já vi. E o pastor Barata deve-se lembrar, há uns anos nós tivemos, há bastantes anos, uma discussão numa das nossas convenções por algo que aconteceu deste tipo, e depois, claro, a pessoa que o fez, nós demos-lhe bem. Pois, já partiu, não é? Você sabe. Mas pronto, até podia falar que a pessoa já partiu para o Senhor, mas não vou falar. Não vou falar porque é por respeito e ética, não vou falar. Mas isto para dizer, irmãos, que nós temos que ter muito, muito cuidado. Mas ao ter cuidado não temos que deixar de acreditar que Deus cura hoje, que Deus tem poder hoje, que para Ele não há impossíveis. Nós não podemos deixar de acreditar, que este é o grande problema, é deixar de acreditar, é deixar de orar. Aliás, nós temos uma prática que os irmãos sabem de continuar a orar. Às vezes porque nós não especulamos, isso é outra coisa. Quantos irmãos aqui têm sido curados e às vezes uns dizem, outros não dizem, mas nós não especulamos, nós não pegamos nas pessoas e começamos a dizer, está a ver, a nossa igreja é boa porque este foi curado. Os irmãos sabem que não é a nossa prática, nunca foi.
Não é uma prática das nossas igrejas colocar-nos acima, Deus acima. Mas tanta gente tem sido curada. Agora é verdade que deveriam dar mais testemunho. E o nosso povo às vezes não dá o testemunho. Outros aproveitam-se de uma coisinha para dizer que foi. Vocês sabem que há igrejas aí, inclusive, alugam pessoas de fora para ir com muletas. Mas não estão mal. Já vimos pessoas sair do táxi com as muletas e pôr muletas para ir a essas igrejas que lhes pagam e depois dizem, fui curado. Mentira, não foi curado. E tudo isto é feio, é terrível e tira a fé credível que nós devemos ter. Agora, irmãos, que o Senhor nos ajude a termos mais sensibilidade para a pessoa do Espírito Santo poder atuar e também acreditarmos que Deus nos quer usar a cada um de nós. E também digo-vos uma coisa, os dons de cura não é uma coisa só de uma grupo ou de uma elite ou dos pastores, não é. Qualquer irmão, Deus pode usá-lo para orar por outro, mas não é a pessoa que cura. Não é a pessoa que tem, porque foi disso o pastor Miguel, e é verdade. Deus pode me usar num dia e não me usar mais, até para orar por uma pessoa e ela ser curada. Porque também há aquela ideia de que há pessoas que eles têm que sempre, cada vez que ora, e as pessoas andam atrás dessas pessoas. E nós não temos que andar atrás de ninguém a não ser do Senhor, está a entender? Porque há pessoas que seguem pessoas, nós temos que seguir é Jesus. E Jesus nunca vai falhar.